Apresento-vos Roberto Loucão e suas loucuras. Deu a maior confusão no Congresso. O senador Roberto Requião ficou irritado com a pergunta de um repórter, Alexandre Garcia. O senador Requião muitas vezes mostra que tem um pavio bem curto, né? Agora a gente presenciou cenas de censura pela força física no Senado. O senador Requião arrancou o gravador das mãos de um repórter de rádio que lhe fazia perguntas sobre a pensão de ex-governador. Depois, na internet, o senador assumiu tudo que fez e ainda avisou que iria apagar a gravação. O jornalista Vitor Boiadian foi parar na Polícia Federal para fazer o registro da ameaça que recebeu enquanto trabalhava dentro do Senado. Eu sofri uma ameaça de um ataque físico por parte de um senador. E eu nunca sofri isso por ninguém. Repórter da Rádio Bandeirantes, Vitor perguntou ao senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, se ele abriria mão da pensão que recebe como ex-governador. Eu falei, senador, se em algum momento o governo do estado do Paraná precisar conter gastos públicos, o senhor abriria a mão? E daí ele tomou o gravador da minha mão e levou embora. O próprio senador confirmou na internet o que tinha feito. Escreveu: acabo de ficar com o gravador de um provocador engraçadinho. Numa boa, vou deletá-lo. E apagou todo o conteúdo que estava no equipamento do jornalista. Depois divulgou o áudio da entrevista completa, inclusive o momento em que tomou o gravador de Vitor e o ameaçou. Não estou mais gravando. Já pensou em apanhar? Não, eu estou perguntando. Já pensou em apanhar? Não vai desligar mais. Eu vou ficar com isso aqui. O senador Requião não quis falar sobre o episódio. O filho dele foi quem devolveu o chip apagado ao repórter e tentou explicar a atitude do pai. Falou que a sua pergunta foi agressiva. Ele não falou para mim. Perguntas agressivas. Ele sentiu no direito de não responder. O Comitê de Imprensa do Senado vai fazer uma representação contra Roberto Requião junto à mesa diretora. E o Sindicato dos Jornalistas não descarta a hipótese de processar o senador. A arbitrariedade não é prerrogativa de nenhuma autoridade. As autoridades têm várias prerrogativas, mas entre elas não está, por exemplo, tomar um gravador, censurar, porque é isso que acontece em última instância. E a censura, ela deve voltar para a época sombria a qual ela pertence. O presidente do Sindicato dos Jornalistas disse que se o ex-governador e senador não pedir desculpas, vai representar contra ele no Senado, né, e tentar levar esse incidente para o Conselho de Ética, Renata. Alexandre, você disse bem, pareceu censura e das mais truculentas, hein? Veja como o Requião trata sua equipe. Agência de fomento. O que está vendo aí? Qual foi o espírito de porco que botou? Vazando o som. Ele não deixou claro? Qual foi o espírito de porco? Qual foi o espírito de porco? Qual foi o espírito de porco? Candidato que não respeita sua equipe, não vai respeitar o Paraná. Veja como ele trata os bombeiros e os servidores públicos do Paraná. Durante a entrega, alguns bombeiros aproveitaram a oportunidade para reivindicar aumento salarial para a categoria. Mas você é burro? Você que me mandou e-mail. Não? Quem é burro? Mas você é burro? Você que me mandou e-mail. Não? Pede a Deus que o mate e o diabo me carregue, pô. 226% de aumento. Antes disso, o governador já havia se deparado com outras reivindicações. Enquanto o Requião discursava, um grupo levantava uma enorme faixa pedindo, em nome dos funcionários públicos, a equiparação salarial, melhores condições de trabalho e a volta do atendimento pelo SAS, interrompido na última semana. Você se irritou com a faixa ali? Eu não tinha reparado. 3 bobões ali, né? 3 bobões ali, né? Olha só a postura desse louco, antidemocrático e autoritário, que não consegue conversar com o povo paranaense fazendo uso da imprensa. A duplicação da 277, senador, há informações dos opositores que o senhor teria
tirado no aditivo a responsabilidade de fazer a duplicação da A277, e que foi começado agora nesse governo. Você, como não é meu adversário, não é canalha, não acredita nisso. Eu estou perguntando qual vai ser o futuro. Essa é uma canalice levantada pelo Marcos Formigueri aqui na cidade, e o Marcos não é um cara sério. Eu jamais faria isso. Eu briguei com o pedágio, briguei pela duplicação, eu pressionei esse pessoal na justiça, e quem tirou isso do cronograma chama-se Jaime Lerner e Castaniguchi, que é a mesma coisa que Beto Rich e Castaniguchi. Você já falou comigo isso outra vez e me irritou profundamente quando eu fui candidato ao Senado. Mas agora é a hora. Portanto, de explicar, a minha resposta você já sabe, eu já expliquei para você e demonstrei que isso é uma safadeza que levantam contra mim. E eu não vim aqui para responder a safadeza pela segunda vez, Cantini. Senador, é uma chance que nós temos. A chance eu já lhe dei e já respondi. Isso não é verdade e você sabe disso. Porque você é tudo menos tolo. E como é que o senhor vai tratar desse assunto, então, senador? Eu não vou tratar desse assunto, eu pressiono. Eu não vou dizer que vou duplicar um pedágio privado que tem que ser duplicado pela concessionária. Eu posso pressionar a concessionária, como tenho feito na justiça. E o Beto Richa retirou as ações, eu vou ter que retomar isso tudo. Mas pela segunda vez, não. O Jacis Canagata disse que eu ia ser tratado com decência aqui, e eu estou exigindo isso de você. Não sou seu brinquedo, Cantini. Aonde que eu faltei com respeito, pela segunda vez, não. Você está tentando insinuar uma coisa que já insinuou e que eu já respondi. E vamos fazer o seguinte, acaba a minha entrevista aqui agora. Eu já fui à justiça pedir direito à resposta pelas safadezas que você tentou fazer comigo. E o senhor sou senador da República, não sou brinquedo de jornalista. Eu sou um homem sério. O meu governo se caracterizou pela seriedade. Nunca enganei ninguém, nunca disse uma mentira. Muito obrigado, senador. Acabou a entrevista aqui na CBN. Eu conversei com o candidato ao Senado da República, Roberto Requião de Mello e Silva, com imenso prazer, dando toda a oportunidade para ele falar dos assuntos e das grandes propostas que ele tem, se o povo assim lhe entender, de lhe dar o segundo, o terceiro, o quarto mandato, como ele disse aqui na CBN. A entrevista vai para o site já. Roberto Loucão traiu o desejo do povo paranaense, apoiando durante o processo de impeachment a presidente Dilma, ao invés de evitar uma crise econômica e uma crise política, votando então a favor do processo de cassação da presidente Dilma. E no estado, que é um dos maiores produtores agrícolas do Brasil, ele apoia o Movimento Sem Terra. O Requião, senador Requião, no aeroporto em Curitiba, esperando a presidenta Dilma, que chega daqui a pouquinho, para falar lá no Circo da Democracia. Uma iniciativa que foi do senador Roberto Requião na época das diretas e que agora está tendo de novo uma importância muito grande na discussão e no debate político, principalmente nesse momento em que a gente enfrenta o impeachment da presidenta. As imagens são bem claras. Roberto Loucão com a presidente Dilma em um ato político tentando evitar o impeachment da presidente Dilma. Gleisi Hoffmann, ré no processo da Lava Jato, e o líder do Movimento Sem Terra no Paraná, Roberto Baggio. Roberto Requião, como é que está a relação com a presidenta Dilma Rousseff? Ela está bem? Eu sou da base do governo, mas eu estou pretendendo ver se consigo promover um exorcismo com a nossa presidenta. Eu gostaria de ver o pastor Feliciano tirando o diabo do corpo dela e dizendo: sai desse corpo que não é teu, em nome de Jesus, e tira da nossa presidenta essas ideias privatistas de vender porto, vender aeroporto, vender ferrovia. Para Roberto Loucão, o modelo econômico de Adolf Hitler é um exemplo para o Brasil. Na República do Weimar e depois mesmo na Alemanha de Hitler. Na Alemanha de Hitler, de uma forma programática, filosófica e decisiva, as políticas anticíclicas que surgem a partir do Keynes e que tiveram início, na verdade, com Hjalmar Sachs na República do Weimar e depois mesmo na Alemanha de Hitler, resolvendo, por exemplo, o problema inflacionário numa semana. É a intervenção e a participação do Estado. Então nós temos
argumentos e mais argumentos. Obrigada por ter ligado para o Instituto de Saúde Mental, a companhia mais certa para seus momentos de maior loucura. Se você é obsessivo-compulsivo, aperte repetidamente o número 1. Se você é codependente, peça a alguém que aperte o número 2 por você. Se você tem múltiplas personalidades, aperte 3, 4, 5 e 6. Se você é paranoico, nós sabemos quem você é, o que você faz e o que quer. Espere na linha enquanto rastrearemos sua chamada. Se você sofre de alucinações, aperte o 7 nesse telefone colorido gigante que você e só você vê à sua direita. Se você é esquizofrênico, escute cuidadosamente e uma voz interior lhe indicará o número a pressionar. Se você é depressivo, não importa que número aperte, nada vai lhe tirar de sua lamentável situação. Porém, se você votou no... não tem jeito. Desligue e espere até o final de 2020. Aqui atendemos loucos e não imbecis.